Meus queridos alunos, a paz do Senhor, começando mais um vídeo para trazer o resumo da última aula que fizemos lá na igreja. Quero começar pedindo desculpa pela demora, foi um pouco corrida essa semana e eu já estou embarcado, então mais corrido ainda, mas graças a Deus estamos bem e vamos fazer um pequeno resumo aqui, tentar ser sucinto sobre o assunto que conversamos na igreja no último domingo, no domingo passado. O assunto que nós abordamos, a gente terminou, um dos tópicos que foram terminados foi o tópico sobre bibliologia. E só recapitulando, bibliologia é a área da teologia que se dedica ao estudo da Bíblia, abordando a natureza, inspiração, autoridade, canonicidade, interpretação, e é fundamental para entender a teologia cristã, porque para nós a Bíblia é a palavra de Deus e na nossa interpretação a Bíblia ela é inspirada e tem autoridade sobre tudo aquilo que acreditamos, ou seja, ela é a fonte e a base da autoridade das coisas que acreditamos e pregamos. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17, diz que toda a escritura é inspirada, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, a fim de que o homem seja apto plenamente e preparado para toda boa obra. A inspiração confere à Bíblia a autoridade divina, tornando ela a regra de fé e prática de todos os cristãos. Existe um teólogo chamado Wayne Grudem que diz que a Bíblia é a própria palavra de Deus e por isso é a verdadeira autoridade em tudo que afirma. E um outro ponto que foi um dos dois outros pontos que foram abordados para a gente encerrar falando sobre bibliologia foi a canonicidade e a preservação da Bíblia. A canonicidade refere-se ao processo pelo qual os livros foram incluídos e compostos para formarem a Bíblia. Eles são reconhecidos, os livros que estão na Bíblia são reconhecidos como inspirados e, portanto, dignos de fazer parte dessa estrutura a qual nós denominamos de Bíblia. E para o Antigo Testamento, a comunidade judaica foi essencial para preservar, para divulgar, para manter a originalidade do Antigo Testamento. Já na parte do Novo Testamento, a igreja primitiva, guiada pelo Espírito Santo, que ficou responsável pela divulgação e pela orientação de quais livros deveriam ser incluídos no cânon, ou seja, no rol da palavra de Deus, do que chamamos hoje de Bíblia. E a preservação da Bíblia ao longo dos séculos se dá através de pessoas que foram fazendo cópias e traduções, e essas cópias e traduções foram se espalhando ao longo do mundo, e em muitos lugares do mundo nós temos cópias muito antigas e fazendo uma menção às cópias, os pergaminhos do Mar Morto, os pergaminhos de Qumran, que foram encontrados em vasos de barro dentro de uma caverna por um pastor de ovelhas, e que atestam que são as cópias mais antigas que nós temos
fazendo referência ao Antigo Testamento. Então essas cópias atestam a originalidade da Bíblia, de tudo que está escrito até agora. Cerca de 80 a 90% do que nós temos hoje em nossa Bíblia, bem mais de 80% que nós temos da Bíblia hoje, ela está escrito, está preservado, está como se fosse o original que o autor tentou passar para nós, certo? A segunda aula que nós tivemos foi sobre panorama bíblico, e nós falamos do panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento. O panorama bíblico nos dá uma ideia macro, é como se a gente pegasse um mapa e olhasse ele por completo. Nós vamos ter uma visão ampla do que a Bíblia nos explica, do que a Bíblia nos diz. E no Antigo Testamento, o panorama do Antigo Testamento, nós temos a composição da seguinte maneira. Em primeiro lugar, nós temos o Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Nele se narra a queda da humanidade, o chamado de Abraão, a libertação do povo de Israel do Egito, a outorga da lei no Monte Sinai, a escolha de Abraão e muitos outros assuntos estão inseridos nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Nós temos também os livros históricos. Esses livros históricos cobrem a história desde a conquista de Canaã, a conquista da Terra Prometida, passando pelos juízes, depois passando pelos reis, passando pelos profetas, crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Tudo isso estão incluídos nos livros históricos. E, como eu já citei, nos livros históricos nós temos Josué, Juízes, Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nós temos também, no terceiro ponto, livros poéticos e de sabedoria. Esses livros expressam a experiência humana, a sabedoria divina e o louvor a Deus. São livros que estão categorizados nessa área, são os livros de Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão. Nós temos também Jó. Olha só que interessante, o Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor, na versão original diz, e de nada tenho falta. Isso nos ensina como o ser humano dá importância a Deus como seu provedor, como seu benfeitor, e isso nos traz um leve toque de sabedoria, porque você começa a entender que aquilo que Deus provê para você é o suficiente para que sua vida seja abençoada e viva. Nós temos os profetas maiores. Por que chamamos de profetas maiores? Porque esses profetas escreveram uma vasta quantidade de documentos, uma vasta quantidade de mensagens. Nos livros dos profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e dentre esses nós temos um especial, que é o profeta que os teólogos denominam de messiânico. O profeta messiânico é Isaías. E aqui tem uma profecia muito interessante no capítulo 53 de Isaías, versículo 5, que é uma profecia messiânica. Ele diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é uma das muitas referências que o profeta Isaías faz ao Messias, faz ao Senhor Jesus Cristo. Seguindo, nós temos os profetas menores.
São chamados de profetas menores não por causa da sua importância, mas porque escreveram livros mais curtos, e dentre esses nós temos Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Malaquias e Jonas. Esses são os profetas menores, mas não chamados assim por causa da sua importância. São chamados assim porque os documentos que eles produziram, os textos que eles produziram foram menores que os textos dos outros profetas, ok? Partindo para o panorama do Novo Testamento, o panorama que nós estaremos falando agora é um panorama que vai falar da vinda do Messias, da salvação, da concretização do plano da salvação, da formação da igreja e culminando com o livro profético, que é o livro de Apocalipse, e nós vamos falar dele daqui a pouco. O panorama bíblico, nós lembramos, o panorama que nós estamos apresentando é como se fosse uma foto aberta com todos os detalhes, um mapa que tem todos os caminhos, mas que você está vendo de longe. Como eu sempre falo, nós estamos em uma aula, ou estamos tendo aulas de introdução à teologia. São aulas que vão te passar assuntos, te trazer um pouco de conhecimento além do que nós passamos num culto de estudo, numa pregação. Nós vamos te dar um pouco de know-how para que você comece a dar os seus primeiros passos na teologia. Como sempre falo, depois de você se interessar por mais assuntos em particulares, nós podemos indicar os irmãos ou prosseguir com algumas aulas assim, querendo os irmãos. Então, no panorama do Novo Testamento, nós temos, em primeiro lugar, os evangelhos, que são os 4 evangelhos. O que são os 4 evangelhos? Os evangelhos narram a vida de Jesus, os ensinamentos, os milagres que ele fez, a sua morte, a sua ressurreição e por assim dizer, toda a sua obra. É onde nós temos a biografia do Filho de Deus. Cada evangelho respeitando a mentalidade de cada escritor. Cada escritor escreve para um determinado público. Eles trazem a vida, a história da vida de Jesus Cristo. E assim nós aprendemos que de 4 fontes diferentes sobre os ensinamentos que Jesus deixou para a sua igreja. Logo após, nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que começa a contar o início da igreja. É a partir de Atos capítulo 2 que a igreja se fundamenta, que a igreja de Cristo começa, na verdade, que nasce naquele cenáculo, a igreja de Cristo, e ela se espalha. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, narra o início, a expansão, o impulsionamento do Espírito Santo, o ministério dos apóstolos. Fala especialmente de 2 apóstolos em particulares, que é o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo. A partir de Atos capítulo 1, versículo 8, que registra as últimas instruções de Jesus, que ele diz que eles receberiam do alto a virtude do Espírito Santo e seriam testemunhas tanto em Jerusalém quanto em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Se você quiser saber como se iniciou a igreja cristã, apostólica, ela está ali no livro de Atos. Você pode pesquisar, você pode ler, e você vai ter uma ideia de como se criou, como se fundou a igreja, os seus primeiros passos, aonde foi iniciado os primeiros passos da igreja e até onde a igreja primitiva chegou e quais eram os modelos de culto e etc.
Em seguida, nós temos as epístolas. Epístolas também são descritas como cartas. Epístolas são cartas e elas foram escritas pelos apóstolos. Nós temos os principais escritores: Paulo, Pedro, João e Tiago, e também Judas. É bem verdade que existem relatos, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, de outras cartas também escritas por Paulo, também escritas por outros apóstolos, também escritas por alguns pais da igreja, que essas cartas não foram achadas, não se tem documento, não se tem resquícios dessas cartas. Elas são citadas no Novo Testamento, são citadas por alguns estudiosos, são citadas por alguns, até na própria Bíblia existe a citação de algumas dessas cartas, mas elas não foram encontradas e assim não foram colocadas no cânon sagrado da Bíblia. Mas as epístolas, elas eram cartas escritas às igrejas para orientação, me fugiu a palavra agora, para poder impulsionar a igreja. Eram cartas que eram escritas para tratar de como a igreja teria que proceder, tratar de como a igreja deveria prosseguir, tratava de pontos doutrinários, e eram cartas de encorajamento, eram cartas de exortação, eram cartas de ensinamentos teológicos. E olha o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer com seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, esses tipos de orientações, porque causava dúvida em algumas coisas, então, como eles não poderiam estar em vários lugares, eles enviavam essas cartas para orientar as igrejas que eram abertas. Então, nós temos no panorama bíblico as epístolas, e eu peço a você que, quando tiver um tempo, leia algumas epístolas, e uma das epístolas mais bonitas para mim, na minha opinião, é a epístola de Hebreus, que traz um contexto teológico muito bonito, falando sobre, comparando Jesus a anjos, Jesus a outros nomes importantes da Bíblia. O livro de a epístola de Hebreus é tremenda. E nós encerramos o panorama bíblico do Novo Testamento num livro que causa arrepios a muita gente, que é o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que não foi o último livro a ser escrito, mas é um livro que traz uma profecia que revela eventos futuros, falando sobre o final triunfal de Cristo sobre o mal e a vitória da igreja e o estabelecimento do reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz assim, esse versículo nos oferece uma leitura, uma visão ampla do que é o livro de Apocalipse. Diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse foi o panorama bíblico, o panorama do Novo Testamento. Eu espero que você aproveite, eu espero que você estude, eu espero que você pesquise. Como falamos, a nossa apostila ela tem poucos elementos, pouco conteúdo para se ler, mas é um conteúdo vasto para que você possa pesquisar. Use as ferramentas que eu mostrei para vocês, procure na internet, leia a Bíblia, e mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo, tá certo?
Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus quiser.